Bom, então nessa aula 9 a gente vai falar sobre as cólicas e por que que as cólicas acontecem. Para entender sobre as cólicas, a gente precisa entender o choro do bebê, tá? Que é normal um bebê chorar, a gente sabe, mas quanto que é normal um bebê chorar? Então isso já foi motivo de estudo e existe uma curva normal de choro do bebê. Como que é essa curva normal de choro do bebê? Então, a partir do nascimento e ao redor das 2 semanas, o bebê começa a ter um choro em um padrão crescente, tá? Que mais ou menos ao redor da sexta, oitava semana, ele vai chorar ao redor de 120 minutos por dia, tá? Somando os períodos de choro. Depois da sexta e oitava semana, essa curva começa a cair e ela vai atingir um platô ali ao redor dos 3 meses, né? 12ª semana, em que o bebê vai chorar em torno de 68 minutos por dia. Aí, entre os 3 meses até o primeiro ano de vida, isso daí se mantém mais ou menos estável. Nesses primeiros 3 meses, a intervenção do adulto, né, dos pais, dos cuidadores, muitas vezes ela não tem muita interferência na quantidade de horas choradas. Agora, depois dos 3 meses, a gente começa a ter aí uma certa participação e a gente começa a ter a possibilidade de diminuir essas horas choradas, tá? Então é importante, por quê? Porque a cólica, muitas vezes, ela é diagnosticada num bebê que chora em excesso. Então, por isso que é importante conhecer a curva normal do choro. E o que é a cólica? A cólica ela é definida por bebês que têm períodos de irritabilidade, de agitação. Em geral, o bebê fecha os punhos, fica vermelho, com a face vermelha e flete as perninhas no sentido da barriguinha, se contorce. Então, em geral, tem essas características, porém, ela pode ser diagnosticada num bebê que chora, apenas chora em excesso. E, em geral, o choro precisa ser por mais de 3 horas por dia, por mais de 3 dias da semana, tá? E qual que é o período que as cólicas vão aparecer? Elas começam a partir da segunda semana e vão terminar lá ao redor do terceiro, quarto mês. E elas têm um pico ao redor da sexta e oitava semana. Então, é justamente o mesmo período dessa curva de choro. Por isso que muitas vezes o diagnóstico fica difícil entre um bebê que chora em excesso e um bebê que tem cólica. E muitas vezes isso é a mesma coisa mesmo. O bebê às vezes não tem todas essas outras manifestações corporais e tem só o choro excessivo, tá? Então, por isso que é importante a gente saber qual que é a curva de normalidade de choro do bebê e o padrãozinho da dor, né, das manifestações do bebê quando ele tem cólica. O choro da cólica, ele em geral aparece mais no final da tarde e pode aparecer depois das amamentações, tá? Então isso também ajuda a gente a distinguir aí um choro de outros motivos e um choro relacionado à cólica. A cólica, ela varia bastante a incidência, então quantos bebês vão ter cólica? Então em 100 bebês, mais ou menos 28 bebês vão apresentar cólica. O normal da cólica é que ao redor do quinto mês ela tenha desaparecido, tá? Além disso, a gente vai ter que procurar ajuda.